Bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Sora. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu ainda não sei, daí vocês me falam, eu sei antes. Alguém de vocês não vai fazer prova presencial? Vai fazer online? Eu vou fazer online. Mais alguém além da Anitta? Eu não sei ainda, mas eu tô vendo, porque eu tenho que ficar com a minha irmã aqui e tal, ela não pode ficar sozinha, tudo, e nem tem como ir, porque meus pais, a hora que eu teria que estar na escola, eles já saem para trabalhar em Itatiba. Então, aí a gente tá conversando com a Jéssica, ver o que vai fazer. Tá. É só para mim me organizar, porque eu ainda não fiz a prova online, eu só fiz a prova impressa até agora. Isadora, saiu como vai ser o vestibulinho da ETEC no de 2021. Ah, vai ser por boletim, não vai? Vai, histórico. Eu vi que a ETEVAV falou alguma coisa. Vai ser para o estado inteiro, vai ser assim. Que a gente ainda tava em dúvida se ia ser só na ETEVAV, porque eu não sei como que funciona direito. Nossa. Eu acho que não vai ser só no estado. Acho que vai ser o Brasil inteiro, assim, não vai? Porque pelo que a Lilian, não sei se vocês seguem, a Lilian Cruz, ela postou, tipo, como se fosse pra toda. Ela tá falando? Vai ser só pro nosso estado? Live. Ah, entendi. Por isso que eu vi uma vez alguma coisa desses da ETEC aí, exatamente sobre isso. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, porque não vou precisar estudar pra prova, mas também não tá mais em minhas mãos, porque eu não posso fazer mais nada pra mudar o meu histórico. Verdade. Eu fiquei feliz porque eu tava muito nervosa de fazer a prova e não conseguir. E eu acho que meu boletim é bom pra passar, então. Então, eu não sei. Eu não tenho muita margem de ideia, porque ao mesmo tempo tem gente muito boa que só deve tirar 10, tem gente ruim. E eu devo estar no meio termo. Mas vai dar tudo certo. Que é para ser, vai ser, né? Então, ó, fora a Anitta, alguém mais vai fazer prova online? Fazer uma prova só para você, Anitta? Professora, eu tô doente. Me sentindo até especial, Sora. Eu tô doente. Se continuar assim, minha mãe vai falar. Mas acho que vai passar. Não entendi, Thiago. Eu tô doente, tenho que tomar um monte de remédio. Aí se continuar assim até sexta, até sábado. Nossa, porque pegou o Não sei, senhora. Só sei que minha garganta fechou. Pode ser Covid, né, Sora? Eu que não lembro qual é, se o Thiago estiver lá. Aí eu pego Covid, vai ser culpa do Thiago. Covid. Não é. Mas, sei lá, minha garganta fechou alguma coisa alérgica, sabe? Tá. Isso. mas vai ser Covid, mas também eu acho que não tem porquê vir, né? Se tá doente, tem que ficar fazendo prova em casa. Acho que quem é grupo de risco também, né? Sim, e meu avô mora aqui comigo e minha tia tá grávida, eu vejo ela todo dia também. Então, Nem fala. Tem que cuidar. Você é grupo de risco, Anitta? Sim, Sora, eu tenho asma. Então, tem que cuidar. E daí a minha mãe também tá fazendo um monte de coisa pra saúde, daí ela não tá nem saindo, tipo, pra fazer nada, por causa que a imunidade dela tá muito baixa, então até descobrir o que é, eu realmente não tô arriscando. Sim. Vocês souberam da Bia? Que triste, né? Nossa. Acho que não tem coisa pior nessa vida. Mais do que triste. Por isso que eu digo. Às vezes a gente vê problema onde não existe, né? Tem coisa muito pior. Pessoal, vamos fazer a revisão hoje do último capítulo, que na verdade é o primeiro, porque a gente fez a revisão de trás para frente, tá? Que é a estatística, que é aquela parte boa dos gráficos.
Botei algumas questões. Não fiz prova online ainda, porque eu não ia me atirar, não sabia se ia ter aluno online. Mas daí eles também, eu perguntei, estão vendo, daí eu fiquei segurando, mas agora eu já vou fazer a online também. Ô, Sora, Oi. mas a prova online e presencial não vão ser a mesma? Não. Não são as mesmas, a gente teve que fazer 2 modelos de prova. Entendi. Tomara que o presencial seja bem fácil, tá, Sora? Vai ser. Que bom. Tomara. Vai ser muito fácil a presencial. A outra também, né? Porque não vai ser porque a pessoa vem fazer presencial que vai se ferrar ou vai ficar em casa que vai se ferrar. Imagina. A ideia é avaliar, né? Então, a prova vai ser assim, o mesmo estilo de exercício. Por exemplo, se eu vou pegar 3 de estatística, vai ser 3 no online, vai ser o mesmo número de questões por assunto, vai ser no mínimo justo. Ai, deixa eu só fazer a chamada aqui, que daí a gente já está com isso resolvido. Cadê a Maria Clara, hein? Cadê essa câmera ligada, dona Maria Clara? Nem vou responder. Bora lá. Para a chamada. Hoje é nosso último dia, né? Daí só um dia se a gente se encontrar. Porque é a nossa última aula, vocês não vão pegar recuperação em matemática. Então, eu quero agradecer vocês pela paciência, pelos dias não tão bons e pelas alegrias, né? Professora, eu já falei até para meus pais que as aulas acabam dia 3, porque eu já estou contando com a recuperação, entendeu? Eu já estou contando que vocês não vão pegar recuperação. Eu falei a mesma coisa pra minha mãe. Então, eu já estou até me despedindo. Calma, ainda não. Temos que fazer a revisão do capítulo de estatística. Professora, eu vou te ver ainda na recuperação. Não precisa. Exatamente. Professora, mas não é você que vai passar a prova com a gente? Tipo, dentro da sala? É e não é, porque assim, ó, olha como que vai ser. Serão vários grupos, né, em diversos horários. Só que isso vai acontecer com todas as turmas. Vai acontecer com o 6º, com o 7º, com o 8º e com o 9º na segunda-feira, dia 23. Então, vão ter vários grupos na escola. Então, eu vou estar zanzando, né? Porque daí todos os professores que têm aula na segunda, por exemplo, professor de geografia, eu acho que tem aula na segunda, a Jéssica de ciências, eu, não sei se português tem sido. Esses professores do dia vão ficar nas outras salas, porque eu não vou ter como cuidar do grupo do 9º, do grupo do 6º, do grupo do 7º e do grupo do 8º. Então, vai ficar um professor em cada sala. Claro que eu vou ficar passando, porque eu sempre ajudo bastante nas provas presenciais. Você vai ter que dar uma ajudinha nas fórmulas, né? Porque não dá para lembrar de todas, num dia só, num momento só, por favor. Eu vou colocar na lousa as fórmulas. Então Ai, tá bom. graças Muito obrigada. Meu Deus do céu. E daí, quem não vem, né, presencial, ou eu não for ver mais, daí eu quero já dar tchau, porque não vai ter nem o ano que vem, né, porque acaba. Triste isso, mas, tipo, sei lá, é mais estranho dar tchau, sendo que a gente nem tá se vendo. É um tchau online, é muito estranho. É um tchau online. Até isso, né? Dora, eu acho que a gente que tem que agradecer pela paciência. Querida, obrigada. Eu sempre digo. Professora, a gente queria te parabenizar por aguentar um ano sem professora de matemática com a gente, entendeu? Porque é difícil. Foi a que mais durou. É verdade, Sora, é verdade. Porque passaram 3 na sua frente que não resistiram. O professor que mais durou com a gente foi tipo 2 bimestres só. Nenhum aguentou mais que isso. Não. Exatamente. Mas eu acho que aí estava mais no professor do que no aluno, né? Não, tava na Dora, gente. você merece uma Pode ter medalha. certeza que tava na gente. Eu acho que estava mais no professor do que no aluno, o problema. Vocês não acham? Porque os professores tinham... É porque sempre falaram que a culpa era nossa, né? Então. Aí a gente acabou levando a culpa pra gente mesmo. Que era um pouquinho, mas a maioria da culpa não era nossa.
Era Se vocês pensem A assim, gente ó. pode negar que a culpa é de um pouco vocês, nossa. Sim, a culpa é um pouco nossa. vocês botam quem vocês quiserem. Tipo assim, a culpa é minha, põe quem eu quero, né? Então, não, eu acho assim, é um contexto, claro, né? Mas aluno, sempre você vai ter alunos de todos os perfis em todos os anos. Tem aluno que participa, que fala mais que umas maritaca. Eu tenho aqui no sétimo ano, que Deus me perdoe, às vezes eu não consigo explicar, que fala. Tem aluno que é mais introspectivo, tem aluno que participa, tem aluno que não participa nada e arrasa, vai super bem, tem aluno que vai super mal. É assim. A vida é assim, a vida é feita de alunos, a vida do professor, né? Então, eu acho que o que é a grande atacada? É você pegar e usar a característica de cada aluno a seu favor, entendeu? Ah, se o aluno não gosta de falar, coloca ele no chat. Eu tenho alunos assim, que só me respondem questões no chat. Eles morrem de vergonha. Tem alunos que só entram no plantão, que não gostam de falar. Vou fazer a criatura falar para quê? Ela não gosta. Ah, daí os que querem falar, vamos falando, falem de tudo. Então, assim, você usar, isso é que nem numa empresa, quando você trabalha e você tem um cargo de gestão, é você colocar as peças certas no lugar certo. Porque, às vezes, você vai promover um cara que é super bom. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, eu sou uma ótima professora. Eles vão me promover para coordenadora. O que vai acontecer? Um desastre, porque eu não vou saber fazer aquilo lá direito e ainda vão perder um bom professor. Então, você saber usar a característica de cada um no lugar certo, sabe? E eu acho que é isso que é a grande tacada, né? Você usar o perfil correto. Oi, Jé? Licença, Ju. Toda, não tem aluno aqui, por isso que eu tô sem máscara. Ah, então tá bom. Que hora você termina? Às 11. Às 11? Depois você tem um tempinho? Ou não? Uns 20 minutos eu tenho. Uns 20 minutos eu tenho? Você me Sim, procura? sim. Tá bom. Tá bom. E é isso, eu acho que tem que usar essa porta aqui, continua com problema. Vocês vão embora e a porta vai continuar com problema. E é assim, a gente tem que saber usar as características de cada um, né? Cadê a Carol? Tá ali? A Carol não veio? Ai, que saco isso aqui, gente. Mas eu agradeço também, porque a gente sempre aprende, né? Aquela frase lá da Cora Coralina é perfeita. Você aprende quando você ensina, né? É assim. Gabi não tá? Cadê a Gabi? Tá ali. A Isa tá? Tá ali. A Isadora tá? A Lívia tá? Luiz Felipe não tá? A Maria Clara tá? A Ormond não tá? A Nick tá? A Rafa tá? Sofia tá? E Thiago tá? Pronto, tá feita a chamada. Revisão para bimestral. Eu acho que o bom professor é aquele, sabe qual, Anitta? O bom professor é aquele que avalia se o aluno aprendeu, não aquele que faz coisa para ferrar o aluno. Sim, tenho certeza. Pronto, a chamada tá... Avisa isso, Sora, para nossa querida professora Sofia, sabe? Oi? Pelo amor de Deus. Tem que avisar isso para nossa antiga professora Sofia, porque, pelo amor de Deus, toda a oportunidade que ela tinha, ela ferrava a gente ou acabava com a nossa paciência. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo exercício, né? Daí a gente tinha que levar a apostila lá para ela. Daí o Thiago foi levar a apostila para ela, daí ela ficou brava, acho que porque ele tinha escrito de caneta, eu não sei, ou porque tinha escrito grande demais, sei lá. Eu sei que deu uma maior treta e a gente só ficou tipo assim, sabe? Professora, ela mandou refazer 5 vezes. Aí na outra eu peguei o marca-texto e escrevi a resposta certa grande na página. Ela ficou brava, eu fiquei mais brava ainda. Aí... O pior é que não precisava disso, tipo, ele tinha feito certo, sabe? Ele, não sei lá, acho que ela não gostou da letra do menino, não gostou, sei lá, não tava assim. Mano, antes estava errado, aí depois eu fiz certo, só que a letra feia.
Aí depois não sei o que ela ficou falando. Ai, nossa, não. Ela Não. implicou com tudo, Nossa, aquele dia deu uma puta de uma treta e a gente só ficou, tipo, um olhando pra cara do outro, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? O nosso primeiro Ela pegou professor Uma lista. Ela durou pegou 2 pelo semanas, braço. o Sr. Pio, e, tipo, no dia que ele se demitiu, ele passou uma lista de... Eram 200 exercícios pra gente fazer, né? 250 Eu não fiz nenhum. 250 Não, ele mandou exercícios. antes de se demitir. Aí, como VA Tanto que ainda, foi como uma treta VA. toda. Aí ele Uma foi. VA. Foi tipo um dos ele principais deu como motivos VA. também, né? Ele Ele falava, deu como nossa, VA. porque eu sempre passo isso pros meus alunos. Não, era porque... E a gente, Nossa, aham. não. Claro. Ele já tinha ficado revoltado já, vou me vingar. Doido. Assim, eu super... A história do Sr. Pio, eu entendo, tal. A esposa dele tava muito doente. Devia estar passando por uma situação meio assim, médico psicológico, tal. Dá um pouquinho assim pra dar uma... Né, passar um pano. Mas a Sra. Érica e a Sra. Sofia, puta merda. Teve o dia que a Sra. Érica fez aquela conta que a gente zoou até hoje, que eu não lembro qual é. Mas ela fez uma A conta gente tem uma errada. figurinha disso ainda, gente. Isso, ela fez uma 14 conta menos errada, 11, Sra. 9, não era isso? Isso, ela fez uma conta errada e a gente Era 14 corrigiu menos ela. 5. Isso aí, 14 menos 5, ela colocou 11. Era alguma coisa assim, né? A gente corrigiu ela e ela ficou putinha porque a gente corrigiu ela e falou, eu vou comprovar na calculadora. E a calculadora deu a resposta certa, daí a gente começou a rir da cara. Nossa. Teve um bagulho lá, mano, eu tinha torcido o meu pé e ela, tipo, falou que como eu não tinha quebrado o pé, era pra eu Era aguentar e algum frescura, bagulho assim. Eu Eu fiquei lembro. chocado. Ridículo. Eu, hein? Cada doido que aparece. Não, Sora, era que assim, a gente tinha aula com ela, primeiro era educação física e depois era ela. E ela não gostava que a gente tinha educação física antes, ela queria mudar o horário, porque a gente demorava muito para entrar na sala. Ela falou, educação física volta para a sala, não tem essa de beber água, de ir no banheiro, você não podia atrasar para entrar na aula dela. E daí nesse dia o Thiago tinha machucado o pé, tipo, meio que feio na educação física. Daí ele entrou na sala, daí a Sora falou, por que você não foi resolver o problema antes? E tipo, ele falou, cara, eu não fui resolver o problema antes porque você não tinha deixado. Que horror. Acho que ela é meio ruim. Tá, então vamos lá para o que interessa. Vamos revisar essa estatística aqui, que eu coloquei umas questões bem fáceis, mas para a gente lembrar dos tipos de gráfico. Vejam esse troço aqui, essa notícia aqui, Jornal do Dia. O que tem aqui escrito? Olha lá, 11/12/2018, terça-feira, Jornal do Dia. Depois fala dezembro de 2018. Ok? Daí fala, 90% dos brasileiros preferem feijão gostinho bom. O gráfico mostra o resultado em uma pesquisa realizada em março de 2018, com 500 moradores de certa cidade do país. Pera lá, é dezembro ou é março essa notícia? Tá estranho isso aqui, né? Então, um dos problemas dessa reportagem aqui foi a data. Porque aqui fala dezembro, aqui fala março. Outra coisa, 90% dos brasileiros não representa 500 moradores de uma certa cidade do país. Não é? Tem coisa errada aqui. Então, sempre que a gente for ver uma notícia, primeiramente a gente tem que analisar a fonte, porque tem cara porcaria por aí que Deus me perdoe. A fonte, né? Se a fonte é verdadeira, se é fake, se não é. E analisar isso, porque ó, o gráfico mostra o resultado de uma pesquisa realizada em março, está escrito aqui que é dezembro. Então já tem coisa errada. 90% dos brasileiros. Daí fala aqui embaixo que a pesquisa é feita com 500 moradores de certa cidade do país. Ué, né? Então já tem muita coisa errada aqui. Certo? E daí começa a apresentar os tipos de gráfico. O gráfico de colunas, certo? Que são essas barras, que a gente vai fazer o quê?
a gente consegue aqui nesse tipo de... Quando que esse gráfico ele é mais utilizado? Alguém saberia me dizer? Por que eu pergunto isso? Porque tem notícias que é mais fácil ver num tipo de gráfico. Por exemplo, você vai fazer a preferência de atividades físicas do 9º ano. Um prefere pedal, outro prefere natação, outro... Esse tipo de gráfico é uma porcaria para mostrar isso, sabe? No caso dessa pesquisa que eu citei do grupo de atividades para o 9º ano, eu já colocaria esse gráfico de setores, porque ele é um gráfico que te dá uma visualização melhor do percentual de todas as partes. 8% prefere natação, 22,6% prefere pedal, 14% prefere caminhada, 42% prefere não sei o quê. Então, esse gráfico de setores, ele te dá uma visualização melhor das partes que você pesquisou. Agora, um gráfico de colunas, quando é que eu vou usar? Quando que vocês acham que a gente poderia escolher um gráfico de colunas? Para facilitar mesmo a leitura. Aqui, a gente tem um gráfico de consumo de... Nossa, a senhora estava falando mutada. Oi? Eu estava respondendo mutada. Então responde, vai. Não, é que eu falei, tipo, eu não sei exatamente, mas eu falei que ele é principalmente para facilitar na hora de ver, porque é muito mais fácil você ver os dados num gráfico do que numa tabela, por exemplo. Também. Mas entre os tipos de gráfico, quando que eu escolheria um gráfico de colunas? Sei lá, eu te dou uma tabela, você vai ter uma tabela e você tem que registrar isso num gráfico. Eu dei o exemplo... Quando mostra, vamos supor, tempo... igual dando exemplo nesse mês, mas também tem coisa de empresa por ano e Exatamente. Assim, né? Por exemplo, um faturamento que você vai comparar, né, num ano, ou até tipo assim, eu quero comparar como é que foi o faturamento da minha empresa, novembro de 2020 comparado com novembro de 2019, comparado com novembro de 2018, novembro de 2017, novembro de 2016. Nesses casos, a coluna é melhor, porque daí você já especifica o mês, ou o tempo, as horas aqui. Então, você tem uma visualização melhor, porque a variável seria só faturamento. Como aqui, a variável é só consumo. Não é que nem o exemplo que eu dei. Qual é a preferência de atividades físicas dos alunos do 9º ano? 3% preferem pedal, 10% caminhada, nananã. Porque daí você tem várias variáveis, vocês pesquisaram várias coisas, são várias partes, né? Aqui não, aqui a única variável é o consumo de energia, ou que nem o Thiago falou lá, para dados de empresa, o faturamento, ou as toneladas de produto que são produzidas no mês, ou a quantidade de parafusos que é produzido no mês, ou prazo de entrega. Então, quando você tem uma variável só, que nem aqui, é consumo. É mais, como é que eu falaria assim? É mais fácil de você visualizar a leitura das informações. Então, gráficos de coluna é isso mesmo, quando eu estou distribuindo a mesma variável em tempos diferentes. Daí eu vou usar gráficos de coluna. E como que eu calcularia aqui a média mensal de energia elétrica nessa casa? Cada mês eu já tenho o valor aqui, ó, que corresponde, na verdade, sempre ao eixo Y, ó, 270, 260, 200, bem em cima da linha aqui, ó, 200, 185. Mas por que botou ali em cima? Para visualizar. Assim eu já sei que em junho se consumiu 190 kWh. Em maio, 170. Tá? E daí como é que eu faço a média? Somo todos esses valores e divido por 6, porque são 6 meses. Certo?
Isso é gráfico de colunas. Olha lá. Aqui o censo, ó, é outro gráfico de colunas. Por quê? Porque daí você põe uma legenda, ó. 2000 e 2010. Então, o roxinho é 2010, o verde é 2000. Então, você compara os anos, ó. Que nem eu tinha falado lá. Eu quero comparar o faturamento de novembro de 2020 com novembro de 2019. Isso aqui é um excelente exemplo, certo? E as barras horizontais? Barras horizontais é quando a gente tem mais variáveis, que nem aqui a gente tinha uma variável só, era só consumo que eu estava medindo. Nas barras horizontais, eu tenho várias, ó. Eu estou comparando aqui, nesse caso, a densidade da malha rodoviária em vários países. Então, eu citei os vários países e coloquei aqui a densidade de cada um, tá? Os setores é bem quando a gente tem várias partes, que nem foi esse caso aqui de grau de escolaridade dos funcionários. Ó, 8% fundamental, 22,5% ensino médio, 14%. Daí eu consigo visualizar melhor a quantidade, porque eu tenho muitas variáveis. Eu tenho fundamental, eu tenho médio, superior, superior completo, superior incompleto, pós-graduação. Então, os setores é melhor. No gráfico de setores, como que a gente vai montar um gráfico? Eu não vou pedir para vocês fazerem isso na prova, mas eu quero que vocês saibam, né? Porque não sou doida. Numa última prova, quero mais que todo mundo seja aprovado. Mas como, não vou pedir isso, mas eu vou explicar. Como que eu sei construir? Se eu dissesse para vocês esses dados todos que estão aqui numa tabela, ensino, vamos lá. Vamos fazer a tabela aqui, ó. Ensino fundamental, 8%. Ensino médio, 22 ponto... Ai, o que é aquele por cento lá, gente? Ai, por cento, fica aí. Ensino médio, 22,6%. E assim por diante. Eu fiz a tabela e peço para vocês construírem um gráfico de setores. Ah, claro, quando for, por exemplo, cara ou coroa, né? 50% cada um, fica fácil. Divide o gráfico no meio, tu tem 50% cada um. Ou 25%, divide o gráfico em 4. Mas e quando é assim, 22,6%, 8%, como é que eu vou saber qual a fatia que eu vou deixar aqui? Como é que eu vou saber a abertura? Ah, eu vou medir num transferidor, tudo bem. Mas como que você vai saber quantos graus você deixa em cada um desses? Você pega 360, que é o valor de um giro, e tira o 151,2. Isso mesmo, porque um giro é 360. Então, é uma regra de 3. Muito bem, Rafa, parabéns. 360 graus é teu 100%. Ah, 22, vamos lá, 22,5% é quanto? Sei lá, tem que fazer a conta, né? Oh, droga, peraí. Tem que fazer a conta. Vai ser X, e daí você sabe quantos graus vai dar. Vamos fazer essa conta para ver. 22,6 vezes 360 divididos por 100. 81 graus. Daí aqui você usa 81 graus no transferidor. Claro que eu não vou pedir para vocês fazerem isso, mas só para vocês saberem da onde saem esses graus aqui. Como que faz isso, tá? Então, é gráfico de setores. Olhando ali, como é que a gente sabe qual o número de funcionários em pós-graduação? Ué, pós-graduação é 13%, então vai ser 13% do todo. Quantos funcionários tem a empresa? 500. Então, vai ser 13% de 500, certo? Eu botei, se eu não me engano, uma questão na prova que é justamente isso, dizer quando que usa gráfico de setores, por isso que eu estou fazendo essa revisão aqui. Quando que usa barra, quando que usa um pictograma, etc. Tá? Olha lá. Daí na letra B pede justamente isso para determinar a medida do ângulo.
correspondente ao maior setor. Ou seja, esse setor aqui tem que ângulo? Esse ensino superior completo. A gente faria 360 é 100%, 42% é quanto ângulo? Vai dar 151,2 graus. Pro, Oi. vai ter bastante questão sobre estatística na prova? Eu botei umas 4. Tá. Eu faço É porque São eu umas sou- 10 questões, Sora? 10 questões. eu sou um cocôzinho em fazer esses cálculos de porcentagem. Nossa, se tem uma coisa que não entra na minha cabeça é porcentagem. Então, eu vou te explicar agora que tu nunca mais vai esquecer. Muito obrigada. Ó, 13% de 500. Vamos lá para o quadrinho branco. Aí depois tem que fazer a chamada de novo, que eu vi que entrou. Quando fala assim, ó, 13% de 500, esse D sempre vai ser vezes. Sempre, pro resto da vida. Então, isso aqui é a mesma coisa que você escrever 13% vezes 500. Então, ou você faz na calculadora, 500 vezes... Pode trazer calculadora, tá? Só não pode usar a calculadora do celular, porque a escola não permite celular nas dependências. Então, eu faço 13% de 500. Mas digamos que você não tenha calculadora, você tenha esquecido a calculadora. Para ferrar, né? Bem no dia da prova, esquecer a calculadora. Pede a da professora emprestada. Deixa eu ver, cadê essa minha conta aí? Aqui. 13, dá 65. Fiz na calculadora. Faz aí na calculadora, Nicole. 500 vezes 13 e o símbolo de porcento. Peraí, Pro, já vou fazer. Primeiro tem que saber mexer na calculadora para trazer a calculadora. Então, vamos ver se dá certo. Sora, eu lembro que quando a gente aprendeu isso, eu não me lembro se foi com você ou com outro professor. Não foi comigo. Mas é isso que eu ia falar. Foi ano Daí eu passado, lembro foi numa que- troca dos professores. Por isso que eu... Eu lembro que essa frase que você falou, que a gente tem que saber primeiro usar a calculadora para fazer. Eu lembro quando eu fazia na calculadora e sempre dava errado. Daí a minha mãe pegou e me ensinou, tipo, cara, você tem que clicar no porcento e tal, direitinho. Porque não adianta você fazer na calculadora se você não sabe, né? Exatamente. Eu fazia tudo errado porque eu não sabia. Daí agora... Ai, depois eu quero contar uma história para vocês. Sim, Pro, deu 65. Só que eu peguei uma calculadora aqui, que eu coloquei o porcento, apareceu 0,13. Por quê? Agora que eu vou explicar. Vamos supor que tu não tenha calculadora. Uhum. O que é 13%? 13 por, que é esse traço aqui, cento. Uhum. Que é um cento? É 100. Então, quando a gente fala 13%, é justamente isso. 13 barra, é a razão, por 100. Faz aí na Então, eu calculadora. acabei de fazer na calculadora, daí eu coloquei o 13 dividido por 100 vezes 500 e deu 65 também. Isso, também, tá? Então, 13 por 100 é 0,13. Porque Ah, sim. não precisa fazer na calculadora. Porque se você tem 2 zeros, a tua vírgula está aqui, não tá? Depois do 3. Sim. Então, você vai andar para a esquerda, vai ficar a vírgula aqui, 0,13. Então, quando você for 13% de 500, você vai fazer esses 13 por 100 vezes 500. Ok? Como é que a gente faz multiplicação de fração? Multiplica o numerador, 13 vezes 500, e divide por 100. Porque aqui é como se tivesse 1, ó, Nicole. Uhum. Então, você faz 13 vezes 500, vai dar 65,00. 100 vezes 1 é 100. E daí vai dar 65. Ah, entendi. Aqui, no caso, nem precisaria. Podia já cortar aqui, ó. Corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros aqui, já faz direto 13 vezes 5. Sim.
Então, quando a gente fala em porcentagem, eu posso escrever ele em forma de fração, 13 por 100, ou eu posso escrever ele em forma decimal, 0,13. Qualquer um dos dois multiplicando pelos 500 vai dar os 65. Uhum. Tá? E quando for fazer na calculadora, é que nesse caso aqui, agora daqui para frente, eu acredito que vocês no ensino médio também, a professora que vocês pegarem, ela não vai se importar com a calculadora, porque que nem nesse exercício aqui, é muito mais importante que vocês enxerguem que vocês têm que fazer 13% de 500 do que propriamente a conta, entendeu? Então, tem que saber na calculadora, 500 vezes 13 e depois aperta 1%, certo? Ah, entendi. Obrigada, Pro. De nada. Então, vou voltar lá. Agora eu vou contar minha história. Deixa eu já atualizando a chamada aqui. Fui eu na farmácia. Ai, gente, a cada coisa que a gente passa. Coitadinha da guria. Deixa eu dar uma presença aqui. A Carol entrou ou não? Ué, o hormônio não tinha entrado? Ou eu tô ficando doida? Deixa eu dar presença aqui pro Luiz. Tá. Fui eu na farmácia. O que eu fui comprar na farmácia? Ah, fui comprar um Alegra para minha filha. R$ 24,98. Daí eu dei R$50 para a mulher. Ai, gente, coitadinha. Daí a mulher me falou assim, tem R$1? Daí eu disse, espera aí que eu vou ver. Daí eu olhei e tinha uma moeda bem novinha. Daí eu pensei, bom, ela tá me pedindo R$1, porque ela não tem 5 para me dar 20, porque... Vamos arredondar. Era 25 a minha compra, eu dei 50, ela teria que me dar 25 de troco, mas de repente ela não tinha os 5, né? Daí ela me pediu R$1, eu pensei, vai ver que ela tem notas de 2 dela, como eu dei 51, ela tem que me dar 24, ela ia me dar 3 notas de 2. Daí a mulher me deu 25, gente, e mais o meu R$1. Eu não entendi. Ai, não me aguentei. Porque se fosse 26 a conta, tudo bem ela me pediu R$1. Porque daí eu dei 51 menos 26, ela ia me dar 25 de troco. Mas deu R$25, ela me pediu aquele R$1. Daí quando ela me devolveu os 25 com aquele R$1, eu falei, não me aguentei. Eu disse assim, ai, bem assim, inocente, né? Não falei nada que eu era professora de matemática, para quem, né, humilhar as pessoas. Daí eu peguei e falei assim, nossa, então não adiantou o troco. Não, adiantou sim, o troquinho sempre ajuda. Gente, tô até agora sem entender essa mulher. Mas eu não tive coragem de falar para ela, sabe? Mas você tá me devolvendo R$1 que eu te dei, mulher. Ela não precisava ter pedido aquele R$1, ela só ter me dado as duas notas de 10 e uma de 5. Ela me devolveu o mesmo R$1 que eu entreguei, que ela me pediu. Tô até agora sem entender. Coitadinha. Mas deixa, né? Cada um, cada um. É, porque facilita no troco, ela disse. Eu disse, se fosse 26, tudo bem. Ia facilitar mesmo. Tá, vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar de novo essa tela, daí tem que fazer tudo essa parafernália de novo. Tá, isso aqui a gente acabou de fazer. Gráfico de linhas. Quando é que eu vou usar um gráfico de linhas? Ai, quando eu quero comparar coisas, gente. Olha lá. Aqui eu tenho... O que é isso aqui? Ai, eu tô sem... Deixa eu botar meu óculos, que agora eu tô sem máscara, eu enxergo tudo de óculos. Mesmo de óculos eu não enxergo. O que está escrito nesse eixo Y? No meu livro. Notas. Resultado do Brasil no PISA. Então, é as notas dos alunos, diversas áreas, matemática, leitura e ciências, nos diversos anos. Então, é muita informação. São 3 tipos de disciplina, mais as notas, mais os anos. Então, eu vou usar um gráfico de linhas aqui, porque ele é um gráfico que ele é usado mais para comparação,
para ver a evolução dos dados, por exemplo. O que aconteceu na matemática? Em 2006, as notas ficavam em torno de 370, depois subiu, depois deu uma caidinha, mas não tão ruim que nem foi em 2006. Então, é mais um comparativo, é para avaliar a evolução. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer as notas de vocês nos 4 bimestres de cada ano, do 6º, do 7º, do 8º e do 9º, eu usaria um gráfico de linhas, sabe? Porque ele é um gráfico mais utilizado quando a gente quer justamente analisar isso, analisar num intervalo de tempo determinados dados, certo? Então, aqui pergunta assim, ó, a pontuação em matemática sempre aumentou durante esses anos? Até 2012, se fosse, tudo bem, mas depois em 2015 deu uma caída, então não sempre aumentou. Aumentou de 2006 para 2009, de 2009 para 2012, mas em 2015 baixou, então isso aqui é falso. De 2012 para 2015, teve um decréscimo, teve uma queda. A maior pontuação do Brasil ao longo desses anos foi na área de leitura. Verdade, a leitura é o vermelho, olha lá as notas. O pessoal gosta mais de ler do que fazer conta. Tá certo. Já é um grande avanço, porque eu sempre digo que as pessoas acham que tem dificuldade na matemática, mas às vezes é na língua portuguesa, porque não conseguem interpretar um enunciado. Daí tu explica o enunciado, a pessoa diz, professor, eu sei como fazer, pode deixar agora. Então, o problema não está na língua portuguesa, não está na matemática, está na língua portuguesa. Vocês concordam comigo? Sim. Então, se vocês têm uma boa base de interpretação de texto, 50% do problema já está resolvido. Já sabem entender, porque fazer, muitas vezes, vocês sabem o que tem que fazer. Sabem fazer uma conta de porcento, sabem multiplicar, dividir, mas não sabem entender o que está pedindo. A maior pontuação do Brasil ao longo dessas áreas foi... Daí eu estou comparando áreas, ó. Maior pontuação do Brasil ao longo desses anos foi na área de leitura. Então, quais as áreas que teve? E qual foi a menor pontuação? Qual área teve a menor pontuação? Em Sofia. Matemática. Isso. Só aqui, ó, as menor nota foi em matemática. Certo? A pontuação em ciências foi a mesma de 2015 a 2012. Sim ou não, Sofia? Não, Sora, não foi a mesma. Ciências é o verde. Teve a mesma pontuação 2012 e 2015? Quase, né? Mas não teve. Tá certo? Falso, né? É aí que usa o gráfico de linhas para fazer as evoluções. E os pictogramas? Pictogramas são gráficos que utilizam desenhos, figuras, para representar o tipo de análise. Então, por exemplo, quantidade de brinquedos arrecadados por turma. Eles usaram esses leguinhos aqui. Se eu fosse fazer por um pictograma, pessoal, Gabi, eu vou fazer essa pergunta para a Gabi. Se eu fosse usar um pictograma, Gabi, para expressar o meu faturamento, eu trabalho numa loja de carros, de vendas de carro, e eu vou fazer uma análise do faturamento de vendas. O que eu poderia usar no meu pictograma? Seria tipo de quanto que você vende no mês, Sora? Mas qual que é o desenho, qual que é a figura que eu podia utilizar para fazer esse meu gráfico? Podia utilizar notas tipo de dinheiro, ou, por exemplo, se você fosse analisar a quantidade de coisas que você vendeu, tipo, se você vendeu mais, se você tivesse uma loja de cosméticos, aí, por exemplo, você poderia colocar... Daí eu ia desenhar um monte de batom.
os batonzinhos, tipo... É a venda de carros, desenha os carrinhos. Isso. É isso. Pictograma, ele utiliza figuras para gente ver ali. Então, aqui diz assim, quantidade de brinquedos arrecadados por turma. Daí aqui, ó, os amarelinhos corresponde a 4. Normalmente é assim, porque tu imagina, vai representar a venda de carros, gente. Eu até coloquei uma questão dessas, acho, na prova. Foi. Você vai... Coloquei dos carrinhos. Acho que foi. Você vai colocar a venda de carros Prestem atenção nisso aqui. Daí eu vou botar lá o faturamento dos meus carros do mês. Capaz, imagina se eu vendi 375 carros, eu vou fazer 300 desenhos de carro? Eu não. A gente indica que cada carro corresponde a 5, por exemplo. Cada carro corresponde a 25 carros vendidos. É que nem aqui. Cada leguinho amarelo representa 4 brinquedos. Então, no sexto ano eu tive, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 leguinhos aqui no sexto ano. Se cada um corresponde a 4, quantos eu vendi no sexto ano? Vendi, não, arrecadei. 32. 32, porque cada um é 4. Eu tenho 8, eu faço 8 vezes 4, 32. Então, isso representa. E se eu perguntasse, ó, a pergunta da prova, e se eu perguntasse quantos a mais tem do sexto para o sétimo, eu tenho que contar. Até aqui são 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, essa diferença aqui, eu vou fazer vezes 4. É o que eu arrecadei a mais do sétimo ano em relação ao sexto. Entenderam? Então, nos enunciados, vocês leiam bem quando diz assim, ó, a mais. Quer dizer, a mais é a diferença. Então, por exemplo, do sétimo ano para o sexto ano, eu arrecadei a mais quantos carrinhos? 1, 2, 3, 4, 5 desenhos. Mas cada desenho corresponde a 4 brinquedos. Então, eu arrecadei 20 a mais do sétimo ano em relação ao sexto. E é claro que do nono ano arrecadou mais ainda, quantos eu arrecadei? Daí eu tenho que fazer a conta, ver quantos tem aqui e multiplicar por 4. Certo? Entendido isso? Vai cair uma questão dessas na prova. Dos carrinhos. Primeiro faz a conta de quanto deu a mais, daí multiplica pelo fator de quantos carrinhos é. E pronto. Dúvida sobre isso aqui? Não, pronto. Tá. Sempre tem que ler a legenda. Quanto que representa cada coisinha dessas? Porque a gente imagina 32, vai fazer 32 desenho? Não. Pega e diz que um corresponde a 4. Daí já economiza. Os histogramas normalmente é para expressar a amplitude, né? Por exemplo, esse aqui é a renda salarial. Então, renda salarial de 1 a 3 salários, 4 funcionários tem. De 3 a 5 salários, 6 funcionários tem. De 5 a 7 salários, 8 funcionários. De 7 a 9 salários, 10 funcionários. E daí eu coloco isso num gráfico. Olha lá, de 1 a 3, 4 funcionários. Então, de 1 a 3, eu tenho 4 funcionários. Esses aqui é justamente quando eu quero... Eu não tenho um resultado exato. Eu não tenho uma tabela que me diz lá, sexto ano, 32 brinquedos. Sétimo ano, não. Isso eu colocaria ou num pictograma, ou numa coluna. Mas eu tenho uma variação aqui. Tenho salários de 1 até 3 salários. Então, como é que eu vou colocar isso? Eu coloco no histograma, porque daí, com esse aqui, ó, sem olhar a tabela, a gente já consegue saber, ó, que de 1 a 3 recebem 4 salários. Ou melhor, 4 funcionários, salários de 1 a 3 salários mínimos.
3 a 5 salários mínimos, 6 funcionários. De 5 a 7 salários mínimos, 8 funcionários. É muito gostoso de ler isso aqui, porque ele é muita visualização dentro de uma faixa de salários, não é um salário específico. Não é R$1.000, 4 funcionários. R$2.000, 6 funcionários. R$5.000, 7. Não é um dado, é uma variação. Quando eu tenho variação, olha lá, que é a mesma coisa que amplitude, eu uso histogramas, tá? Que é esse sempre um grudadinho no outro. Eu acho que acabou os gráficos, né? Esses exercícios a gente fez todos. Pesquisa, população e amostra. Olha lá, ó. Isso aqui, ó, é um caso de histograma, ó. Eu tenho uma variação, tá? Vamos revisar aqui esses dados. Média aritmética, soma tudo e divide pelo número de dados. Moda é o valor que mais se repete, é um valor de maior frequência. E a mediana, que era um pouco mais chata, o que tem que fazer em primeiro lugar? Coloca os dados em ordem crescente, não esqueçam disso. Depois vocês vão pegar o valor do meio. Ah, tá, mas se o número é ímpar, é fácil, pega o valor do meio, né? Ficou 7 para cada lado, esse aqui é o meio. Mas e quando o valor for par? O que a gente tem que fazer? Isabela, o que a gente tem que fazer quando o valor for par? O conjunto dos números de dados que eu tenho for par. Como é que eu calculo? A gente vai na média aritmética. É isso, né? Isso, nos dois. A gente soma e divide pelo 2. Por 2, no caso, porque são 2. Então, vamos supor que eu tivesse aqui mais um dado, 120. Sei lá. Então, eu vou separar agora. Eu vou pegar esses dois, são o meio. E daí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do outro lado. Daí eu vou somar 70. Claro, aqui não precisava, né? Mas faz de conta que precisa, para saber. Os valores serão os mesmos, né? 70 mais 70 dividido por 2. É isso que tem que fazer, tá? Na mediana, quando o número é par. Ficou claro? Sim, pronto. Amplitude. Amplitude é sempre a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, se eu falar para vocês hoje que eu assisti o jornal da manhã e me disse que a amplitude térmica hoje será de 15 graus. O que significa isso? É a diferença entre a máxima e a mínima? Máxima. É a variação, é. Então, eu posso ter 35 graus de máxima, estou dando um exemplo, e 20 de mínima. A minha amplitude é 15 graus. Porque 35 menos 20 dá 15. Isso é amplitude, tá? Que nem esse exemplo que ele deu aqui. Ó, quem é o maior valor? É 100. Quem é o menor valor? É 10. Quando eu tenho uma amplitude muito grande, o que significa isso? Por exemplo, eu vou fazer as médias de vocês, de todos os alunos, dos 14 alunos do 9º ano, e me deu uma amplitude de 6. O que significa isso? Que um pode ter tirado a maior nota, pode ter sido 10, e a menor nota 4, tá? Amplitude 6. Mas o que significa isso? Que eu tenho valores muito distantes da média. Qual que foi a média disso aqui? A gente já calculou? Ou é outro exercício? Ah, é o mesmo, graças a Deus, né? Deixa eu ver. É.
Então, assim, ó, a gente calculou a média desses números aqui. Qual que foi o valor da média? 63,4. 63,4 é a média, mas olha os valores que tem aqui. Tem valores 56, tem valor 10, tem valor 25, muito baixo, tem valor muito alto. Então, é óbvio que a minha amplitude vai ser alta, porque a média é 60 e poucos, mas olha, tem número que é muito abaixo da média aqui, tem número que é muito acima da média. Então, vamos supor, o que eu quero dizer com isso? Fecha aqui, vamos abrir o quadrinho. Vou fazer a média de vocês. Vamos lá. Vamos supor, ai, sono. Um aluno tirou 6, o aluno tirou 10, outro aluno tirou 4, outro aluno tirou 10, um monte de aluno tirou 10. Um aluno tirou 8, outro aluno tirou, teve um aluno que tirou 2. Daí eu vou fazer essa média desses 6 alunos aqui. Então, vamos lá. Dá 20, 30, 40, tá? 40, eu somei as notas, deu 40. Dividido por 6, a minha média deu 6,6. Essa é a minha média. Qual que vai ser a minha amplitude aqui, Thiago? Nesse caso aqui das notas. Qual que vai ser a amplitude? Vai ser 8, professora? Sim. Por quê? Porque é o maior valor. É o maior valor menos o menor valor. Por que a amplitude foi alta, gente? Isso que eu quero que vocês aprendam para sempre. Por que a minha amplitude foi alta? Porque eu tive um valor muito abaixo da média e um bastante acima da média. Sempre que eu tiver no meu conjunto de dados valores muito abaixo da média, isso aqui era um igual, tá? Ou tiver um valor muito acima da média, a minha amplitude vai dar alta. Então, se eu tenho hoje uma amplitude de 20 graus, é porque eu vou ter no mínimo 20 graus de mínima e 40 de máxima. Então, vou ter uma temperatura muito distante da maior e da menor. Como foi o caso aqui das notas. Teve uma pessoa que tirou 10 e a outra tirou 2. Então, são valores que são muito distantes da média. Então, a minha amplitude vai ser alta. Agora, vamos supor que as minhas notas agora sejam assim. 8, que vai ser o nosso caso aí, de segunda-feira. 9. Professora, eu vou no banheiro rapidinho, tá? Tá, 9. 10. Opa. 10. E 9. São 3 dados, né? 6 dados. Pronto, vamos fazer a média. Dá 18 com 9, 27, com 20, 47, com 9, 56. 56 dividido por 6, 9,33 a média vai ser da prova segunda-feira. Qual que vai ser a minha amplitude aqui? Deixa o Thiago falar agora. Quanto que é a amplitude nesse caso aqui, Thiago? 2. 2. 10 menos 8, maior dado menos o menor dado. Tá vendo? Quando a amplitude é baixa, significa o quê? Que o meu conjunto de dados, ele está muito próximo da média. Agora, quando a minha amplitude está muito alta, significa que os meus dados estão distantes da média. Entenderam? Ok. Eu acho que é isso, né? Daí acabou. Ah, esse negócio aqui, ó, vou mostrar para vocês, assim, nem estudem, embora eu botei no roteiro.
Mas vocês não precisam estudar, que eu sou bem legal. Eu vou mostrar já que vocês não precisam estudar. Isso aqui, ó, porque a gente fez a VA, então isso aqui eu não botei, tá? Não botei. Página 20 até a 22, até a 23, não botei. Essas contas aqui, não botei, tá? Daí agora eu vou deixar em aberto esses 20 minutos que a gente tem, se você tiver alguma dúvida, ou do CA, ou do... Porque eu achei mais legal a gente fazer essa revisão em cima dos gráficos do que ficar fazendo exercício lá, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida de algum exercício, eu fico à disposição aqui, senão vocês já podem sair. Ô, senhora, vai ter plantão? Porque eu sei que eu não vou ver vocês, alguns eu não vou ver mais. Senhora, vai ter plantão? Oi? Vai ter plantão? Vai. Hoje? Hoje? Hoje é às 4h30. Sempre todas as quartas tem plantão. Tá. E então pode levar a calculadora mesmo na prova. Pode, calculadora, só não pode celular. Tá. Mas a calculadora pode. Senhora, você não tem noção do quanto eu tô nervosa. É muito estranho fazer prova presencial na escola depois de, tipo, 7, 8 meses. Pensa numa coisa, que eu vou estar aqui para ajudar vocês. Fica bem tranquilo que eu ajudo sem A você. primeira prova presencial do ano. Não, mas a gente chegou a fazer VA. Vocês lembram como é que era VA em sala? Eu sempre ajudo. Nossa, senhora, mas PA é diferente, né? De prova. Sei lá. Mas a ajuda é a mesma. A professora que vai estar aqui para ajudar é a mesma. E, ó, pensa assim, vocês têm nota, isso, assim, a prova é 50% da avaliação. O resto são os trabalhos e as VAs. Vocês já estão com 50% aí. Vocês foram bem nos trabalhos, eu tenho certeza. Quem que vai querer ferrar com vocês, gente? Eu que não vai ser. Ô, Pro, você sabe as notas das VAs? Das duas VAs? Sei. Você pode me passar as minhas pelo chat, por favor? Posso. Deixa eu abrir meu Education aqui. Vamos lá, avaliações. VA1, VA2. Eu só não sei do trabalho ainda, porque eu... Ai, não passei, peraí. Calma aí. Eu não sei do trabalho, porque o nono ano foi o único que as notas não entraram. Os outros anos já entraram, o T1. O T1 é o que você vai tirar no T1. Não é primeiro bimestre, minha filha, é quarto, graças a Deus. Vamos lá, Nicole. Vou te passar as notas do VA e do T2, tá? Bom. O T2 é aquele que a gente fez nos exercícios em aula. Nicole. 9. Pronto. Alguém mais quer saber suas notas? Obrigada, Pro. Eu quero, senhora. Você pode me mandar, por favor? Eu também quero, senhora. Teve umas que eu fui corrigindo. Já vamos fazer isso agora, que Deus já estou livre e vocês também. Vamos lá, Sofia. Sofia. VA1. VA2. Lembrando só que o trabalho ainda o Vitor não passou as notas, tá? Porque é uma nota única. 0,85. Como que pode falar, né? T2. Pronto. Quem mais, além da Sofia? Obrigada, senhora. Quem? Quem que falou mais junto? Eu, senhora. Ah, a Gabi. Peraí, Gabi. Gabi. Vamos lá.
Sora, depois você me manda no chat, por favor. Sim, eu tô mandando. Tá bom. Tá, 2. Gabi. Ai, meu Deus, espera aí. VA1. Posso passar errado. Quem que pediu? A Anitta? Isso, Sora. Aí, Anitta. Obrigada, Sora. Tá, as notas da Anitta é tudo bom. Não posso falar, não, Anitta. Manda no chat, Sora. Ai, meu Deus, complica minha vida também eu te falar. Só pra eu me preparar Também quero pra saber, mas recuperação, por mim tudo Sora. bem, pode falar. Eu não ligo. Ah, posso falar, graças a Deus. Vamos lá, Maria Clara. 0,95 na VA1, 0,70 na VA2 e 9 no T2. Sora, só uma pergunta. O T2 é tipo comportamento, participação real, né? T2 foi aqueles exercícios que a gente fez um dia na aula ali, lembra que eu disse? Vamos fazer esses exercícios que vai virar T2. Ah, tá. Entendi. Eu tinha esquecido. Sora, você só pode me passar a minha nota de T2? T2? É. 10. Obrigada. Nada. Mais alguém? Sora, quais são as minhas? Sora, Posso pode falar ou passar tem que escrever? Pode falar. VA1, Problema. 95, VA2, 1 e T2, 10. Sora, Ah, pode obrigada. passar o chat, por favor? Quem tá falando? É a Ormonde. Tá, peraí. Deixa eu trocar o nome aqui, senão eu vou mandar lá pra Anitta tuas notas. Tá, peraí. VA1. Eu sempre, quando eu corrigia as VA, eu passava as notas, tá? Vocês não vão ficar falando de mim mal aí, que eu levei mais de 48 horas para dar as notas, que essas notas eu já passei. VA2. T2. Igual. Igual. Amo, meu filho. Pronto. Mais alguém? Quer saber? Não? Então tá, gente. Para quem eu não for ver, que vai fazer prova online e não vai pegar recuperação, olha, eu desejo o que tem de melhor para vocês no ano que vem, nesse ensino médio, que vocês tenham uma professora de matemática tão boa quanto eu. Não, e que vocês, qualquer coisa que vocês precisarem de mim, eu sempre vou estar à disposição, tá? E muito obrigada por tudo, principalmente pela paciência nos dias não tão bons. Igualmente, Sora. Nossa, Obrigada a agradecer. você. paciência. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Boa sorte no futuro. Eu acho que Tchau, Sora. Até Tchau. segunda, Sora. Tchau, tchau. Tchau.